Depois ficamos mais um pouco, estipulamos o horário da resenha, onde contamos testemunhos, onde ouvimos alguns comentários que têm edificado muito nossas vidas. O Homens 365 nasceu com um propósito claro e negociável: conectar diariamente o homem a Deus, criando uma rotina espiritual que fortalece a fé, molda o caráter e estabelece homens firmes, guiados e alinhados com a lei moral de Deus. É comum vermos na Bíblia homens buscar o Senhor pela manhã e pela madrugada. O que eu amo nisso é que a maioria de nós chegamos aqui em jejum, somos ministrados pela palavra e oramos. É um tripé espiritual que gera uma dinamite santa no reino espiritual em nosso favor. Foi dito aqui uma vez: quem não vem não está faltando, está perdendo. Eu me convenci dessa verdade. Eu, Dona Juvencio Salles, sou casado com a Brena, a Leoa, pai da Sofia, a filha do Milagre, pai da Sara, a filha da Promessa. Nós somos da comunidade das nações. Não carregamos aqui uma bandeira de igreja. Nosso alvo principal aqui é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Temos o líder espiritual, nosso amado pastor Davi Herculano. Hoje, nosso preletor é o pastor Adalto Reis. Depois o pastor se apresenta, fala de onde é. Pastor, o senhor tem de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra e fazer a oração. O Senhor te abençoe, que o Espírito Santo de Deus coloque sobre ti palavras que penetrem no coração de cada homem que está aqui. Como a corça anseia por água, nossos corações anseiam pela palavra do trono de Deus, para alimentar nossas vidas. A sala está com o senhor, pastor Adalto. Amém. Bom dia, paz de Cristo a todos. Eu me chamo pastor Adalto Reis, sou pastor, sou compositor, sou esposo da missionária Carla, pai da Sara, e atualmente estou pastoreando aqui na cidade de Crateús. Sou pastor pela Assembleia de Deus Comadésima, em Maranhão. Vivo a obra missionária, né? Provavelmente daqui vou para outra cidade, estabelecer uma igreja e depois ir para outra cidade e assim sucessivamente, até Deus nos permitir. Para mim é uma honra estar aqui. Ainda não sou legendário, mas Deus vai nos dar a graça, né, de alcançarmos esse privilégio. Está dando para os irmãos ouvir bem aí, irmãos? Tá ouvindo bem. Tá ouvindo bem. Amém. Muito bem. Tá ótimo, pastor. Poderia só deitar a câmera, se for possível? Sim. Assim é melhor? A câmera está bloqueada, ela está travada. Ela não Deixa fez eu horizontal, voltar. mas tudo bem. Pode deixar. Tá ótimo, tá ótimo. Pronto. Eu não sei mexer muito nesse aplicativo aqui, não. Pois bem, a mensagem que eu vos estou a trazer nessa manhã se encontra no Salmo 8, né? E eu não vou me ater aos Salmos para a gente ter mais tempo. Vou ler só alguns versículos. O Salmo 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Ordenaste a força da boca das crianças e dos que mamam por causa
dos teus inimigos para fazer cair ao inimigo e ao vingador. No versículo 9 ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmo 8 é um hino de Davi, que contrasta com a majestade de Deus e com a aparência e insignificância humana. Em um mundo onde o homem muitas vezes se sente perdido, desvalorizado, sobrecarregado, Davi nos traz de volta à base. Quem somos diante do Criador? E esse salmo explana isso e revela a grandeza de Deus na nossa vida, nos trazendo a memória de onde nós viemos e quem somos. Davi era um homem guerreiro, era um rei, era um homem que se tornou poderoso, mas sabia que a sua força não vinha dele. Sabia que a sua força vinha do Senhor. E em várias guerras que ele ia, ele dizia: essa vitória não é minha, essa vitória é do Senhor. Então Davi reconhecia Deus nas suas batalhas. Um homem de Deus, ele reconhece Deus nas suas batalhas. Ele reconhece que é Deus quem lhe dá vitória. Ele reconhece que é Deus que lhe sustenta, que é Deus quem lhe guia, que é Deus quem dá direcionamento. Por quê? Porque o orgulho é a queda do homem. A verdadeira masculinidade bíblica começa no joelho, quando nós reconhecemos que somos dependentes de um Deus que nos sustenta, que sustenta as estrelas do céu, que sustenta a humanidade, que governa sobre tudo. O orgulho e a soberba são características do adversário. Nós precisamos aprender, no mínimo, 3 coisas básicas com Jesus. Jesus diz que nós precisamos ser manso e humilde como ele é. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele vai dizer: aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. E em Mateus capítulo 9, versículo 13, ele vai dizer: ide e aprendei, misericórdia quero e não sacrifício. A humildade diante da majestade. O Salmo 3 e 4 revela isso, quando ele diz: quando contemplo os teus céus, que é o homem para que dele se lembre? Quem somos nós diante desse Criador? Ele nos fez para a glória dele. E nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. Reconhecer que sem ele nada somos. No versículo 5, o texto diz: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroar-te. A dignidade da nossa identidade. Embora pequenos, somos pequenos e reconhecemos isso, fomos criados com uma dignidade singular. Deus não nos vê como um acidente biológico ou meros provedores de recursos. Deus nos coroou com glória e honra. Não podemos aceitar os rótulos de derrota que às vezes querem nos imputar. Não podemos aceitar os rótulos de fraco ou de negligentes. Você foi projetado para refletir a imagem de um rei. Você foi projetado para refletir a glória do Criador. A sua honra não vem do seu salário ou do cargo que você exerce, mas do fato de Deus ter investido a sua imagem em você. Você é a imagem de Deus. E Deus não te fez para ser inseguro. Deus não nos fez para sermos frágeis. Ele nos fez para sermos vencedores. Ele nos fez para conquistar. Me incomoda, às vezes, chega alguém aqui na igreja e vem congregar e diz assim: não, pastor, eu não quero ser nada na igreja. Isso me incomoda porque Deus não nos chamou para ser nada. Deus nos chamou para ser algo. Deus nos chamou para conquistar. Deus nos chamou para vencer. Então Deus não chamou ninguém para não ser nada na igreja. Isso é uma falsa humildade.
Deus nos chamou para conquistar, Deus nos chamou para ter domínio, para dominar, para avançar, para ser vencedor. Essa ideia de que, essa falsa humildade, de que eu não quero ser nada, eu quero ser só o coitadinho lá de trás. Daqui a pouco o irmão está chateado porque não tem oportunidade, daqui a pouco o irmão está chateado porque ninguém chama ele para fazer alguma coisa. Ora, quando você determina ser nada, é isso que você vai ser. Mas como Deus te determinou para ser vitorioso, para ser vencedor, ele não permite que você não seja nada, porque ele já te deu muitas coisas. Ele já te chamou para vencer. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus não nos chamou para derrota, ele nos chamou para vitória. O apóstolo vai dizer assim: Deus não nos deu espírito de medo, ele nos deu espírito de ousadia. O medo é um espírito que se apodera de muita gente, mas o Senhor nos dá espírito de ousadia para vencermos e para avançarmos, para entendermos que nós temos responsabilidade. O Senhor nos trouxe a uma responsabilidade do domínio. Nós temos a missão de dominar, de governar. No versículo 6 e no versículo 8 ele diz assim, ó, e deu-lhe domínio sobre as obras das suas mãos, e sob os seus pés tudo pusestes. Talvez você conheça alguém que a vida dela não muda, e entra ano e sai ano, e a vida dela não muda, porque ela passa a vida inteira culpando os outros do seu fracasso. Tem gente que, ao invés de aprender com os erros, culpa os outros pelo seu fracasso. Quem vive a culpar os outros não desenvolve. Quem vive a culpar os outros pelos seus fracassos nunca cresce, nunca aprende, nunca melhora. O Senhor nos chama a reconhecer as nossas quedas, as nossas falhas. Quem entende de onde veio não encontra culpado, ele encontra solução. Quem veio de onde veio, ele não vive apontando o seu fracasso no outro, ele reconhece o seu fracasso. Lá em Apocalipse, Jesus escreve a igreja de Efésio e ele diz assim: lembra de onde você caiu. Lembre da sua queda. Porque quem lembra sabe por onde começar. Quem lembrar de onde caiu é se prevenir para não cair de novo. Lembrar de onde caiu é recomeçar de onde você parou. O Senhor está nos dizendo nessa manhã, você precisa lembrar onde você caiu, porque lembrando nunca mais cairá naquele lugar, nunca mais cairá naquele fracasso. Nós precisamos parar de culpar os outros pelos nossos fracassos. Nós somos responsáveis pelos nossos fracassos. Nós somos responsáveis pelos nossos fracassos. E não adianta, a gente às vezes quer justificar. Ah, mas eu fiz isso por causa disso. Justificação não é um caminho certo para o recomeço. Reconhecer é fundamental. Reconhecer as nossas quedas, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer onde temos errado, reconhecer e assim recomeçar. Um homem de Deus entende que ele precisa começar muitas vezes, que ele precisa confessar muitas vezes, que ele precisa reconhecer. Pastor, desligou o seu microfone. Reative o microfone, por favor. Pode, ligou sozinho aqui, ó. Deu certo agora? Deu, tá perfeito. Então, Deus nos deu responsabilidade e domínio. Quem passa a vida culpando os outros pelo seu fracasso, não entende de onde veio. O Senhor nos chamou para governar. O Senhor nos chamou para sermos líderes, para termos governo sobre a nossa casa, no nosso trabalho, sermos liderança na nossa comunidade, sermos liderança na nossa nação. Tem gente que passa a vida a reclamar, reclama do governo, reclama do trabalho, reclama da igreja, reclama da família, nada muda na vida dele, porque a vida dele é de murmuração.
Deus não faz avançar quem passa a vida murmurando. Deus faz avançar quem busca encontrar soluções. Deus não chamou você para contar problema. Deus chamou você para trazer solução para o problema. Você não é o problema, você é a solução na história. O salmista reconhece a grandeza de Deus. Ele vê Deus por onde ele olha. Ele vê Deus em tudo que faz. O salmista vê Deus nas suas vitórias. Ele diz assim, olha, essa vitória não é minha, essa vitória é do Senhor. Foi o Senhor quem me deu essa vitória. Foi o Senhor quem me coroou. Foi o Senhor quem me honrou. E ele entende isso. Ele entende que foi chamado para governar. Deus nos chamou para governar. E desde a criação foi assim. Deus deu autoridade. O próprio Jesus vai dizer assim, ó, e eis que eu vos dou poder e autoridade. E isso não é um convite para o autoritarismo, mas para a mordomia cristã. O Senhor nos deu autoridade sobre a enfermidade, sobre os espíritos imundos, sobre os problemas. Não se renda diante dos problemas. Você tem autoridade. Se você estiver passando algum problema, dobre o seu joelho, porque o Deus que te deu autoridade vai te dar orientação para resolver o problema. Não há problema que Deus não te dê solução para resolver. Aonde você exerce hoje esse domínio? Na sua casa, no seu trabalho, não perca o controle da situação. Deus nos chamou para governar. Não perca o controle da situação. Deus nos chamou para responsabilidade. O homem de Deus entende a sua missão. Ele entende o seu chamado. Ele entende a sua responsabilidade. O homem de Deus não foge da responsabilidade. Ele assume o governo. Ele se coloca como um líder do seu lar, do seu trabalho. Ele não vive por frustrações. Ele vive pelo Espírito de Deus. E guiado pelo Espírito de Deus, ele governa. Ele tem diretrizes, ele tem direcionamento. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus sabe como começar e onde começar e por onde começar, porque o Espírito Santo de Deus o guia. E nós só precisamos entender uma coisa, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ouvir a orientação do Espírito Santo de Deus. Eu lembro que eu estava na casa de uma tia minha fazendo um trabalho, um pequeno trabalho de pedreiro, e eu precisei de uma colher de pedreiro e uma desempenadeira, e eu encontrei uma velha, muito velha desempenadeira, e eu peguei aquela desempenadeira, usei para o trabalho, e eu fui guardar, acabou o serviço, eu fui guardar no meu carro aquela desempenadeira. E eu pensei assim, é velha, ninguém vai querer essa colher de pedreiro e desempenadeira, eu vou levar para mim, porque ninguém vai querer. Quando eu fui guardar no porta-mala do meu carro, eu escutei o Espírito Santo dizer assim para mim, você não comprou, ninguém lhe deu autorização. E eu disse assim, mas é velho, ninguém vai querer. E o Espírito Santo disse assim, ó, não é seu. Uau. Não toque em que não é seu. E eu fiquei tão envergonhado. Meu Deus. Eu peguei aquela colher velha, ninguém daria R$10 naquilo. Eu peguei aquela colher velha e coloquei no lugarzinho que eu tinha achado, fechei o porta-mala do meu carro, fui tão envergonhado para a casa do meu pai, mas tão feliz por ter ouvido a voz de Deus. E às vezes é bom ouvir a voz de Deus até nas correções. O Espírito Santo estava me prevendo de um grande problema. Eu cheguei na casa do meu pai, aí comecei a conversar com ele, a gente brincou um pouco e eu ia embora, ele me chamou e disse assim, vem cá, eu guardei um negócio aqui para você. Eu disse, o que era, pai? Aí ele disse assim, rapaz, eu não estou trabalhando mais e eu guardei para tu essa colher de pedreiro e essa desempenadeira. Oh, Deus lindo. E eu fiquei tão feliz porque ter dado ouvido à voz de Deus. E às vezes é nas pequenas coisas que o inimigo quer nos desvirtuar, nos desmoralizar. E Deus já tem preparado uma bênção tão grande lá na frente. Era algo tão simples, é uma colher de pedreiro velha. Sabe o que é que eu aprendi? Às vezes a gente está se perdendo nos centavos. A gente se perde nos centavos. E a gente tenta justificar isso dizendo, mas não é nada, só é um pouco.
É no pouco que o inimigo nos desmoraliza. É no pouco que o inimigo tira a nossa autoridade. É no pouco que o inimigo tira a nossa espiritualidade sobre governo, sobre liderança. Porque se ele consegue te envergonhar no pouco, como você vai estar quando chegar no muito? Olha, foi no pouco. Adão tinha tudo, tudo. Só era uma fruta que ele não podia comer. Foi no pouco que o inimigo desvirtuou Adão. Não foi no muito. Adão não caiu em prostituição. Adão não caiu em roubo. Adão não caiu em imoralidade. Foi uma fruta só. A ordem era não comer. E o diabo sabia, Adão sabia. Mas Adão não deu crédito à voz do Espírito. Nós precisamos estar com os ouvidos atentos, porque às vezes estamos nos perdendo nos centavos, em pequenas coisas. Eu fui para casa naquele dia, depois que eu saí da casa do meu pai, tão cheio de Deus, envergonhado, feliz, porque o Senhor me permitiu ouvir o Espírito de Deus, me permitiu ser corrigido para ser orientado. E ele me presenteou com aquilo que o inimigo queria me vencer. Porque quando o diabo te oferece alguma coisa, é porque Deus já tem preparado algo melhor. A colher e a desempenadeira que o meu pai me deu era semi-nova. Ele mal tinha usado. Mas o diabo queria me dar uma desempenadeira velha. Olha, escute, o que Deus tem para nós é coisa grande, não é coisa pequena. Deus nos chamou para governar. Deus nos chamou para nos dar direção, para que venhamos ser governo. Mas nós precisamos estar com os ouvidos atentos à voz do Senhor. Não se perca nas pequenas coisas. Às vezes é uma mensagem de elogio que a gente recebe de uma mulher dizendo: como você está lindo. Ara, como você é assim. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e repreender toda proposta do inimigo, porque o que é nosso está guardado. Deus tem guardado a nossa bênção e a nossa vitória. Não podemos perder o foco, não podemos deixar de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, nem que seja para ouvir uma correção, para sermos orientados pelo Senhor. O homem de Deus não foge da sua responsabilidade. Naquela manhã eu pedi tanto perdão a Deus e agradeci tanto, pedindo que o Senhor sempre me corrija. Senhor, não deixe de me corrigir. Não deixe de falar ao meu ouvido quando eu quiser me desvirtuar. Por mais que eu ache simples, para mim aquilo não era nada, era tão banal, era da minha tia, ela não usava, ia se acabar, e a desculpa que eu dei foi essa. O diabo sempre quer uma desculpa para tentar desvirtuar você. Sempre ele vai querer uma desculpa. Não, mas isso é besteira, ninguém vai ligar para isso, isso é nada. É só um elogio, é só o dinheiro do dízimo, isso é besteira, tu tá precisando. Ei, não desvirtue o caminho, não se perca no caminho. O Senhor nos chamou para governar. Você sabe o que é que eu entendo como governo? Governo é viver para a glória de Deus. Quem não governa desonra quem o criou. Quem não governa, quem vive sendo humilhado pelo diabo, que não entende o que é governo, desonra quem o criou. Por quê? Porque Deus, o Criador, nos chamou para governar. Governar é viver para a glória de Deus. Quem governa vive para a glória de Deus. E eu aprendi muito nesse dia. Deus falou, acho que essa foi a melhor mensagem de Deus para a minha vida. Foi ele ter chamado a minha atenção por algo tão simples, porque ali eu aprendi uma grande lição. É nas pequenas coisas que nós desonramos o céu. É nas pequenas coisas que nós desonramos a nossa casa, desonramos a nossa família. Às vezes é uma palavra mal colocada. E a gente sempre acha, né, é só uma palavra, mas isso mexe muito no céu. O salmista vai dizer no versículo 9: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. O salmista começa e termina glorificando, colocando foco em Deus, no Criador. O sucesso de um homem não é para sua exaltação, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dele. Seus dons, sua força, sua liderança devem servir a um propósito maior. Nós não estamos aqui para sermos vistos,
Nós estamos aqui para fazer aparecer o Cristo. Jesus vai dizer assim, teve uma vez que Jesus disse assim, a mensagem que eu trago não é minha, é do Pai. Olha, a palavra que eu falo não é minha, é do Pai. A mensagem que nós transmitimos não somos nossa, é do Cristo. Nós vamos revelar o Cristo, assim como o Cristo revelou o Pai. A igreja revela o Cristo. E nós, com o nosso testemunho, precisamos revelar o Cristo. Seus dons, sua força, sua liderança devem glorificar o nome de Deus. Deve servir a um propósito maior. Quando o homem vive para a glória de Deus, ele encontra a plenitude da existência. Tudo por ele, por meio dele, para viver para a glória de Deus. Nós precisamos entender isso, que nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. E eu quero aqui agradecer a oportunidade, pedir que o Senhor abençoe a todos, e eu vou orar nesse momento, que Deus abençoe grandemente cada um dos irmãos. Amém. Pode orar, pastor. Querido e eterno Deus, nessa manhã eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, pela oportunidade e pela tua misericórdia para conosco. Senhor, nos ensina a cada dia a estarmos com os ouvidos atentos a ouvir tua voz. Pai, nos ensina, nos dê direcionamento. Abençoe cada um, Senhor, dos teus servos que aqui estão. Que eles possam entender sobre o chamado do Senhor na vida deles. E o primeiro chamado do Senhor na nossa vida é sobre governo. O Senhor nos ensinou a governar, nos chamou para dominar, para liderar. Tira de nós esse sentimento de fracasso, de perca, de pequenez. O Senhor nos chamou para sermos grandes. O Senhor falou para Abraão, eu vou engrandecer teu nome. Eu vou tornar você grande. Eu sei, Deus, que o Senhor não tem problema em nos honrar, em nos tornar grande. Nos ensina a administrar isso quando o Senhor nos coroar com glória. Nos ensina, Deus querido, a chegar lá com humildade, com mansidão. Tira de nós, Deus querido, a soberba, o orgulho, porque eu sei que isso entristece o teu coração, mas nos faz manso e humilde como o Senhor é. Pai, dê direcionamento a cada um dos teus servos. Vai guiando a vida de cada um deles, meu Senhor, a família. Vai, Senhor, cada dia moldando o nosso caráter para que possamos viver para a glória do teu nome. Repreenda do nosso meio, meu Pai, o que não vem de ti, meu Senhor. Repreenda, Senhor, limpa a nossa mente, Pai amado. Molda o nosso caráter, transforma o nosso coração e que nós possamos cada dia aprender a viver para a tua glória, porque o que temos vem do Senhor, o que somos vem do Senhor, e o que teremos vem do Senhor. Tudo é para a tua glória, Senhor. Tudo é para a tua honra. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ensina cada dia a conquistar para a glória do teu nome, não para a nossa glória, nem para a nossa exaltação, mas para que o teu nome seja glorificado. Nos ensina a ser bênção no nosso trabalho, nos ensina a transmitir tua mensagem pelo nosso testemunho. Nos ensina, Deus querido, a refletir a tua glória por onde passarmos, nós possamos espalhar o céu. E que o Senhor nos abençoe nessa manhã de segunda-feira, que o teu Espírito Santo seja conosco para nos corrigir, para nos orientar, para nos dar discernimento, Deus querido, nos fazer compreender o nosso chamado. Abençoe cada um dos teus servos. É o que eu te peço nessa manhã e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quem concorda Amém, com a glória a palavra Deus. diz Amém. amém. Amém, 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 amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém, pastor. Que palavra, que avalanche aí de Glória. informação para nós, viu? Eu fico olhando assim, Deus é extraordinário, né? Pastor Adalto Reis, missionário também, desbravador de igrejas, né? Traz o Salmo 8, assim, falando de uma coisa, de uma verdade tão forte para a maioria dos homens,
mas algo tão simples que ele vive falar da autoridade por conta da dependência dele em Deus. As suas palavras, pastor, passa para nós assim, de uma forma, o senhor passa de uma forma, ela é tão desafiadora, mas o senhor passa de uma forma tão simples que nos constrange, porque isso é sua vida. Um homem que se dedica à obra de Deus, missionária, abrindo igrejas, pegando sua filha, esposa, e caminhando, desbravando igrejas no sertão do Ceará, meu irmão. O senhor nos constrange com a simplicidade de falar da majestade de Deus. Né? E a gente vê aí um pouco aí atrás do senhor as suas conquistas pessoais, as suas medalhas, as suas corridas. A gente entende claramente que Deus lhe pegou para ser um conquistador, para ser um vitorioso. E o senhor vem trazer essa mensagem às 6 da manhã para nós que estamos aqui. Nós somos criados feitura dele, a imagem dele, ao caráter dele, para sermos conquistadores. O que tem nos roubado isso é um coração que não quer aprender. É um coração de orgulho, a falta de humildade. É a falta de declarar que Deus é que está no controle da minha vida. Tudo que viemos a dar os nossos passos. Meu irmão, foram tantas palavras-chave aqui que eu anotei. Você foi projetado para refletir a majestade de Deus. Você tem uma identidade, você é a imagem de um Deus conquistador, vencedor. Você foi chamado para a vitória. Não se corrompa nos centavos, meu irmão. Não deixe Satanás lhe enganar, lhe humilhar pelos centavos, porque Deus tem algo separado muito maior para você. Uma desempenadeira enferrujada velha por uma novinha. Meu irmão, Deus diz assim, ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Se ele foi fiel nesse pouco, imagina o futuro que vem pela frente. Por quê? Porque esse homem foi aprovado no pouco. Agora Deus o vê para lhe aprovar no muito. É assim que ele pode fazer com a minha vida e com a sua vida. Meu Deus, que testemunho. Comece e termine glorificando o nome de Deus. A sua liderança, a sua força é para glorificar ao Pai. Ó, 2 folhas de anotação, viu, pô? Hoje aí tem muitas palavras-chave. E é que eu peço para meus amigos, quando eu peço para os amigos pegar essas mensagens-chave e postar nas suas redes sociais, postar lá no Instagram do Homens 365, postar aqui no grupo, eu estou falando, não retém o que Deus te deu. A vitória que Deus te deu não é para você guardar para você. É para você levar outros homens, ensinar os outros homens a fazer o mesmo. É o princípio da semeadura, que é irrefutável. A semeadura é uma herança. Teve uma frase aqui que o pastor falou, que eu tenho que achá-la aqui. Quem... Uma palavra bem chata, autoridade é uma autoridade. Viver autoridade é uma mordomia cristã. Ei, podemos ser mordomos de um Senhor, Deus poderoso, Criador do céu e da terra, o Adonai, o Deus Todo-Poderoso, que fez tudo por meio da sua palavra. Nós podemos exercer a mordomia de Deus quando vivemos essa autoridade. Irmão, não se justifica. Já foi falado aqui algumas vezes, o erro não se justifica. Se pede desculpa, se pede perdão e segue. Pastorzão, pastor Adalto Reis, tem um rei sobre o Senhor, mas o Senhor carrega o governo de Deus sobre a sua vida. Muito obrigado pela palavra ministrada. Muito obrigado por escancarar aí a falsa humildade que muitos de nós carregamos. Não vou fazer. Me deixa aqui quieto. Fomos chamados, sim, para a obra, exercermos o sacerdócio de Deus, vivermos para conquistar nessa terra, desfrutarmos do melhor dela.
uma terra que emana leite, que emana mel. Tudo para a glória dele, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. 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 Palavra poderosa. Amigo, Amém. Glória a Deus. se alguém quiser ir fazer algum comentário, a gente já entrou aqui na nossa hora da resenha. Temos mais 5, 10 minutos aí na sala. Ou ficou todo mundo impactado que ainda está consumindo? Achei interessante também. Bom dia, bom dia. Levanta a mão aí Manda para a o chat. gente ver e botar em ordem aqui, por favor. É Neucimar que está falando? Ferreira Neto. Ferreira Neto. Achei interessante também essa outra frase. Quando o diabo quer nos dar algo, é porque Deus já tem preparado algo muito melhor lá na frente. Isso aí é fantástico aí para a gente sair de laço, né? De cilada, de armadilha. Igual ele ia caindo na armadilha da colher de pedreiro enferrujada. Isso aí eu achei também fantástico. Pegando o gancho aí, mas o que foi que aconteceu para ele não cair na cilada? O Espírito falou. A O voz. Espírito Santo de Deus, a voz, sempre vem aos nossos ouvidos. Mas nós somos o quê? Teimosos. O pastor Adalto Reis não, ele constrangeu o coração. Ele se humilhou, se sentiu humilhado naquela hora por algo que estava fazendo errado, porque aquilo não era dele. Não, aí conta a historinha. Mas é uma despenadeira velha, é uma colher velha, a minha tia não vai usar mais. Ela não é sua. Ai, meu Deus. Ela não é sua. Fala, Fabrício. Tá sem microfone, Fabrício. Aqui. Fala. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Aqui Paz. lembrar, né, os irmãos, que o diabo é sujo, né? Ele só vem trazer o que é pequeno para a gente ficar satisfeito com a coisa pequena. E o que Deus quer para a gente é algo maior, algo extraordinário. E o que o Adalto falou aí, do exemplo do testemunho dele aí Colher de das pedreiro. ferramentas de pedreiro velho. E no dia seguinte, o pai dele trouxe o que Deus tinha para ele, maior, né? Então é isso. E para a gente não se perder no que é pequeno, né? Aparecem facilidades da gente sonegar um imposto, aparece uma facilidade da gente comprar um carro errado, porque o inimigo é isso, ele quer nos desvirtuar, levar a gente para o que é mais fácil. O mais fácil para ele sempre é o melhor. Desse jeito. E lembrar que o meu irmão Adalto, eu sou aqui de Nova Russa, viu? Estou muito feliz que a palavra do Senhor está chegando aqui na nossa região. Este movimento 365 está aqui na nossa região. E lhe falar que aí em Crateús já tem a semente do Legendários. É um amigo meu que teve a honra de subir o último top. Do que você precisar, meu irmão, eu estou aqui disponível para fazer você desfrutar esse caminho que eu já desfrutei e sou o semeador dessa obra, viu, meu irmão? Estou aqui de Nova Russas, e o que você precisar, eu estou aqui no ponto, viu? Amém. 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 Uma lembrança que o pastor nos trouxe aí na mensagem dele, 3 características de Jesus Cristo. É um homem, sejamos homens mansos e humildes, aprender da misericórdia de Deus, viver a misericórdia de Deus e olhar os outros com olhar de misericórdia e saber que a majestade é Ele. Eu faço o que o meu pai disse que eu tenho que fazer. Uma dependência total no Pai. Ele é o Senhor. Ele é o Deus Altíssimo. Ele é o Todo-Poderoso. A glória, a majestade, a honra seja dada a Ele. Meus amigos, 6h40, podemos chegar até 6h45, mas hoje dia de trabalho aí para todos. Pastor, que o Senhor Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, retribua cada palavra que o Senhor lançou de direção, de poder, de autoridade, de humildade, de conquistas. Todas as suas conquistas, meu amado,
os sonhos que ainda estão no seu coração. Que o Senhor comece a germinar essas sementes, porque elas já foram geradas no reino espiritual, mas que elas sejam germinadas aqui na terra, para que essa semente gere frutos de 30, 60 e 100 por um. A bondade dele lhe acompanhe todos os dias, meu pastor. Que ele cuide do Senhor, que ele cuide da sua casa, que ele cuide dos seus filhos. Enquanto o Senhor está na obra dele, ele está cuidando da sua família, da sua casa e trazendo a provisão necessária sobre sua vida, no nome de Jesus. Muito obrigado pelas suas palavras, foram palavras edificantes para nós. Meus amigos, obrigado pela amanhã de hoje. Convida um amigo amanhã. Hoje tivemos 91 homens nessa sala. 91 homens. Eu digo que isso... 92 homens. Ontem nós temos 163 pessoas que responderam o formulário de audição. Nós estamos com, eu acho que são 11 estados, 23 cidades e 69 congregações presentes no Homens 365. Para mim, isso aí já é um milagre de Deus que vivenciamos todas as manhãs. E nem começamos. Vamos fechar ainda o primeiro mês dessa vitória de 12 meses. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê uma visão que tu veio para governar sobre principados, sobre potestades. E Deus te separou o melhor dessa terra. Não caia nas ciladas do inimigo. O pouco que Satanás te dá é muito diferente do muito que Deus já separou para ti. Deus te abençoe. Um beijão no teu coração. E até amanhã. Pastor Adalto, um beijão. Muitíssimo obrigado. E quero ver o senhor de volta aqui conosco, trazendo palavra para nós. Gratidão, muito obrigado. Até amanhã, meus amados. Amém. Bom dia, bom dia. Que Amém. palavra, Bom pastor. dia. Deus abençoe. Amém. Bom dia, pessoal. Bom dia. Seja louvado. Amém. Amém, bom dia. Nossa segunda-feira.